Oi, eu sou a Letícia e hoje eu vou causar intriga. Hoje eu vou falar pra vocês os livros que eu abandonei. Mas assim, são séries que eu não gostei muito e eu vou falar pra vocês o motivo de por que eu não gostei tanto delas. Antes de começar a falar pra vocês as séries que eu não gosto, eu queria deixar bem claro que essa é a minha opinião pessoal, ok? Pode ser que você goste dos livros e tudo, mas eu vou falar o que eu não gosto e por que eu não gosto, ok? Pra começar, eu vou falar sobre Fallen. Fallen é uma série que é de anjos. Assim, eu não sou muito chegada no assunto de anjo. É até meio irônico eu falar isso, porque da Cassandra Clare, de certa forma, os Shadowhunters vieram dos anjos, então é um pouco irônico. Mas a questão é que em Fallen são anjos caídos, são tipo literalmente anjos, entendeu? Eu gostei do primeiro livro. O primeiro livro, ele apresentou uma história de uma forma meio sombria, aquela coisa dark, ou até foi aquela coisa meio emo, sabe? Aquela época que todo mundo já teve emo. Então, aí eu fui pro segundo livro. O segundo livro, pra mim, ele já me passou a impressão que iluminou a história, entendeu? Então, tipo assim, eu tava esperando ainda ir naquela jogada de coisa meio dark, meio sombria. Ela vai pro internato, a personagem principal, a Lucy. Ela conhece o anjo caído. e assim, os dois começam a desenvolver aquele romance, o relacionamento deles. E assim, o tempo inteiro, ele dá a entender que conhece ela. E ela fica tipo, quem é você? Por que você me conhece? E assim, à medida que a história vai indo, a gente percebe que os dois são amores de vidas passadas. Todas as vidas deles, os dois se encontram. Então assim, é clichê? É aquela história romance meio água com açúcar? É. Mas o Fallen em si é um livro ok. Dá pra você ler ele e fica, não foi o melhor livro que eu já li, mas é um livro que, ok, a gente lê. Tipo, no segundo livro, ela já mudou completamente essa pegada do livro, entendeu? Então, assim, o segundo livro eu já não gostei tanto. No terceiro livro, já foi, assim, gente, virou uma confusão na história. Era um monte de personagem e um monte de linha do tempo, um monte de vidas passadas, uma coisa assim, muito confusa que eu não gostei. Tanto é que eu nem lembro tanto assim como que é a história. Só sei que eu não gostei. E no quarto livro, eu acho que eu li ele, eu acho uns 2 capítulos, eu abandonei. Entendeu? Tipo assim, eu ainda tentei levar a história, empurrar com a barriga, eu ainda tentei ler, falei, mas não deu. Os personagens não estavam, pra mim, caguei pra eles, se morresse, gente podia morrer, se sobrevivesse eu não tava nem aí, entendeu? Então assim, eu fui indo, eu falei, por que eu tô lendo? Eu gostei. Então assim, desculpem os fãs, mas não, dá não. A segunda série que eu não gostei é Fate. Assim, na verdade, eu abandonei o primeiro livro, porque realmente não desceu, gente. Eu ainda tentei ler, mas não deu. Eu não li o livro inteiro, então eu não tenho como falar do que é o livro, porque eu realmente abandonei já no primeiro livro, porque não gostei, não me cativou, os personagens não me deram vontade de continuar a ler a história deles. Pra mim ficou um pouquinho sem sentido, sabe? Porque assim, Tales é aquela história das pessoas quando são crianças, elas moram no orfanato e quando elas atingem a maioridade, elas passam por cirurgias para ficarem lindas, perfeitas. Vê a vida linda delas, toda badalada, toda blogueirinha, toda cheia de frufru. No caso dos personagens principais, resolvem fugir e não passar pela cirurgia. Só que eu cheguei na parte, só que eles não quiseram fazer cirurgia e pronto. Entendeu? Porque assim, eu não estava interessada. Eu não queria saber o que ia acontecer com eles. Eu não estava interessada no que os perfeitos tinham a ver e o que era a vida dos perfeitos, o que ia ser da vida dos outros dois que fugiram. Eu simplesmente não gostei. Não me cativou dos personagens. Não gostei, não. Ficou aquela história meio, whatever. A terceira série que eu abandonei foi Heróis do Olimpo. Pois é. Rick Riordan. Eu gostei de falar. Rick Riordan? É do Percy Jackson. Do autor de Percy Jackson. Eu abandonei Heróis do Olimpo e é até uma coisa assim, um pouquinho engraçada. Porque eu ainda quero dar outra chance pra Heróis do Olimpo. Só que a primeira vez que eu tentei ler, não gostei. Porque o primeiro livro, a gente segue o Jason. E o Jason é um personagem novo, então assim, a gente tem a edição dos personagens de Percy Jackson, da série do Percy Jackson, e mais esses outros personagens que são do acampamento romano.
Então, assim, ela apresenta primeiro o Jason, que tá lá no acampamento grego, e não sabe o que tá acontecendo. Ele tá ali, ele não lembra de nada, ele não conhece ninguém, ele só tá ali, todo mundo conversa com ele parecendo que conhece ele, mas ele tá tipo, quem são vocês? Então, assim, já começa uma coisa meio confusa. E aí vai seguindo a história, você vai descobrindo que, assim, os heróis do Olimpo são tanto os meio-sangue gregos quanto os meio-sangue romanos. Então, assim, ele pega os personagens desses dois acampamentos e monta um grupinho ali legal. E, assim, tem muitos personagens que a gente já conhece de Percy Jackson, e tem mais a adição desses outros personagens. Só que esses outros personagens, assim, eu gosto muito de Percy Jackson. Uma das minhas expectativas era o relacionamento da Annabeth com o Percy, porque em Percy Jackson, os dois a gente só sabe que eles têm aquele crush, né? Que eles se gostam e tudo, mas não tem nada, não acontece nada. É porque eles são crianças, né? Eles se conhecem com 12 anos e são, vou falar assim, chega no último livro eles são com quem? Uns 16, 17 anos. Então, assim, Heróis do Olimpo é aonde vai começar a desenvolver aquele relacionamento. Só que eu não gostei dos personagens, entendeu? A história eu não gostei, tava muito confusa essa coisa deles não saber onde que eles estavam, o que estava acontecendo. E tipo assim, uma hora eles estão ali, quando acontece essa explosão, os negócios doidos, eles não sabem onde que tá, o que tá acontecendo. Tanto é que eu abandonei foi no segundo livro. O primeiro livro eu li ele inteiro e falei, ok, vou continuar lendo. Mas chegou no segundo livro, que ainda é do ponto de vista do Percy, eu não gostei. Assim, uma amiga minha me convenceu a dar outra chance pra Heróis do Olimpo, porque ela mesma falou que o segundo livro é um pouco parado. É mais assim, eu acho que provavelmente no futuro próximo eu vou dar outra chance, mas até o momento tá abandonado. A próxima série que eu abandonei é da Colleen Hoover, Métrica. Assim, eu li Métrica, e Métrica eu gostei. É a mesma história do Fallen. É aquela história clichê da menina que é apaixona por um cara e ela descobre que esse cara é professor dela. Futuramente. Assim, mais pra frente ela descobre que ele é professor. E assim, a história no geral, ela tem todos os clichês que você esperar. A mãe dela tem câncer, o professor vira vizinho dela e ele não tem paz, então ele tem que cuidar do irmão, ou da irmã, não tenho certeza, não lembro. Mas assim, a história é um clichê, mas ela é boa. É um romance, tipo assim, nossa, tô a fim de ler um romancezinho legal. É aquele livro pra você ler assim. E a gente até gosta dele, só que aí ela foi escrever o Pausa. E aí ela foi escrever essa garota. E aí ela cagou em tudo. Ela cagou geral. Porque em Pausa, ele coloca uma terceira pessoa no meio do romance dele e a protagonista vira uma menina mimada, muito ciumenta e cheia de coisa na cabeça, inventando um monte de história nada a ver. E assim, fica aquela coisa super forçada do tipo, eu quero colocar drama aqui pra ver se a história fica melhor. E não deu certo não, não ficou bom. E aí, ela vai escrever essa garota, que é do ponto de vista do protagonista, do homem. E, assim, era uma história que você já sabia do que tinha acontecido, só que ele contando. Então, tipo, pra que eu vou ler isso? Eu já sei tudo o que aconteceu. Foi só, tipo assim, o ponto de vista dele, o que ele achou daquela situação, mas eu já sabia o que estava acontecendo, então não me interessou. Então, assim, a história pra mim já tava ruim, aí ela foi escrever outro livro e não ficou bom, não. A última série que eu abandonei com gosto, gente, porque essa eu realmente odeio. Essa eu não recomendo. Se alguém virar pra vocês e falar assim, leia Esther, não leia. Não leia. Porque eu li e me deu, gente, não, de verdade. A ressaca literária, assim, foi na hora, foi pá! Sabe, aquele livro ruim. Aquele livro que você não acredita que você leu ele. Ele era uma fanfic inspirada em One Direction, eu não sei. Mas ele era inspirado em um dos, tipo assim, na cabeça da menina, ela imaginou um dos carinha lá do One Direction. Já começou errado. Essa história, ela é abusiva, ela é humilhante, ela é absurda, gente. É tipo assim, aquela história que eu li, eu não sei como é que eu dei conta. De verdade, eu não sei como é que eu terminei o livro. E assim, é a historinha que tem aquelas cenas um pouco mais quentes, aquela coisa, mas você percebe que a escrita não é, entendeu? Tipo, não casou naquele negócio. Porque assim, nós temos a Tessa vai pra faculdade, porque ela é uma menina toda certinha, ela sempre estudou a vida inteira, a mãe dela sempre fez ela
estudar pra entrar na faculdade. Aí ela vai pra faculdade, toda certinha. Chega lá, a colega de quarto dela é mais louca. Ela tem um cabelo rosa, ela usa as roupas toda mostrando. Ela é aquela típica estudante de faculdade que vai pras festas, bebe e fica louca. E aí ela assusta, tipo, oh meu Deus, isso aqui não é minha realidade. E nisso ela conhece o Hardin, que é amigo da colega de quarto dela. E assim, ela e a colega de quarto dela até que as duas dão certo. E as duas viram amigas e tudo, e nisso ela começa a ter um relacionamento com o Hardin. Só que, desde o primeiro momento que ela conhece o Hardin, ele é grosso, ele é um escroto, ele é super mal educado, ele é aquele menino frio, forçado, sabe? E eu não entendi por que ela ainda continuou conversando com ele. Gente, eu fiquei com muito ódio lendo esse livro. Esse livro, ele existe pra me fazer passar raiva. É um ódio, assim, real. Porque tem uma cena específica que eu vou ter que contar pra vocês, mas é spoiler, mas eu vou contar, tá bom? Então, assim, ó, alerta de spoiler, tá bom? Mas numa cena, os dois estão já no relacionamento, os dois já são namoradinhos lá, e estão na festa da fraternidade lá do Hardin. E nisso, o Hardin tá lá com os coleguinhas dele na rodinha, até essa chega lá. E os amigos meio que começam a fazer aquelas implicações super infantis com relação à menina pra fazer ciúme no Hardin, não sei o que, é uma bobeira. E nisso ele vai e leva ela pro quarto dele e tranca ela lá e fala, Pra que você foi lá? eu falei pra você não ir lá. E não era pra você ir lá porque esse povo aí não é pra você misturar com ele, não é pra você misturar com a gentalha. Aí ela vai e briga com ele. E nisso ele expulsa ela. Ele fala, vai embora. Ele expulsa ela da casa dele, sabe? Tipo assim, a cena em si é muito humilhante. Eu não sei por que ela continuou lá. E aí ela pega as coisas dela e vai embora. E na hora que ela tá, tipo, descendo a escada lá pra ir embora, ele pega ela e chama ela de volta e ela volta. Ela ainda volta, gente. Ai, e o final do livro é tão absurdo. Tipo assim, é tão humilhante. É uma coisa tão... Ai, eu não consigo nem explicar a raiva que eu sinto desse livro. E eu ainda dei a maior bobeira da minha vida. Eu ainda tentei ler o segundo livro, que eu pensei, não, gente, agora que depois dessa humilhação toda que ela sofreu, depois desse livro todo absurdo, depois dessa história toda ridícula, no segundo livro ela vai chegar queimando sutiã, deixando o cabelo do sovaco crescer, ela vai ficar assim, ó, louca, arrebentar meio mundo, ela vai sair morte ao pênis. Chega lá, gente, ela tá correndo atrás do homem. Tipo, de certa forma ele tá correndo atrás dela, só que ela ainda dá moral. Eu nunca conto desse livro. Eu sempre, nossa, gente, esse me deixou tão frustrada, esse me deixou com tanta raiva, que é do coração mesmo. E assim, não leia. De verdade, esse é o livro que eu não recomendo. Ele é assim, eu não recomendo grande. Eu dei 1 estrela nele no Scooby porque ainda tive que avaliar. Mas só por isso também, porque se eu pudesse colocar lá menos 10, eu colocava. Porque esse livro me deixou com ódio. E não leia esse livro. E esses foram os livros que eu abandonei. Assim, no geral, a maioria dos livros só teve algumas coisas que não me cativaram, não me deram vontade de continuar a leitura. Não que os livros sejam ruins. Não sei, After é ruim. Mas os outros é porque, assim, teve algumas coisas que eu não gostei, que não me cativaram, que não me deram vontade de continuar a ler. Então, por isso, eu abandonei eles. Agora, After é porque é ruim mesmo, tá bom? Então, não leio. Se você gostou do vídeo, se inscreva e curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e me deem as suas opiniões sobre se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se não concordam. E é isso aí, gente. Vamos interagir. Ok? Até a próxima!